Do homem contra a eletrônica. Bom, eu queria agradecer aos organizadores desse evento pelo convite, a oportunidade de poder falar aqui, é um grande prazer. E é especialmente prazeroso para mim falar sobre mecânica quântica, por diversas razões. Mecânica quântica, nós podemos dizer que sintetiza a essência da física contemporânea, a física pós-século XX, né, inclusive. A mecânica quântica é curioso. Em primeiro lugar, a mecânica quântica ela assumiu no mundo contemporâneo o papel que a física clássica teve por ocasião da revolução feita pelas descobertas de Newton, que, como a gente sabe, transformaram o mundo. A revolução industrial, nós podemos dizer que não teria acontecido se não tivesse havido as descobertas da mecânica newtoniana. Da mesma forma, sem a mecânica quântica, nós não teríamos eletrônica, por exemplo, não teríamos informática, não teríamos lasers, quer dizer, seria um mundo totalmente diferente. Uma coisa curiosa a respeito da mecânica quântica é que a mecânica quântica, fora dos círculos da física, se tornou uma moda nos dias de hoje. Então eu tive uma experiência recente de uma pessoa, uma amiga que eu não via há muito tempo, e eu a encontrei e ela me disse que estava trabalhando com cura quântica. Aí eu fiquei muito chocado e expliquei para ela que aquilo tudo era bobagem e tal, mas ela não se convenceu. Eu disse, bom, eu dou aula de mecânica quântica há 30 anos, eu acho que alguma coisa sobre isso eu posso lhe falar. Mas não a convenci. Existem várias variantes, existe consciência quântica, psicologia quântica. Pois bem, nós vamos começar fazendo um resumo da descrição clássica da natureza, uma introdução à mecânica quântica, como ela surgiu, quais as suas características e as suas limitações também. Nós vamos ver que a mecânica quântica, estritamente falando, ela vai até um ponto e para. E aí entra nesse palco a teoria quântica de campos, que surge como um meio de unificar a mecânica quântica com a teoria da relatividade restrita. E passaremos a ver então aplicações da teoria quântica de campos, que se tornou uma das ferramentas mais importantes da física moderna. Só um minutinho. Ok. Na eletrodinâmica quântica, o modelo padrão das interações fundamentais da natureza, e também na física da matéria condensada. Nós podemos dizer, sem medo de errar, que a mecânica quântica, incluindo aqui seu subproduto, a teoria quântica de campos, é a teoria física mais bem sucedida que o homem já produziu. E a eletrodinâmica quântica, em particular, nós vamos ver que nós podemos dizer que é o modelo teórico mais perfeito já produzido pelo ser humano. Tá? Então, vamos ver por quê. Então, na descrição clássica de um sistema, vamos considerar uma partícula pontiforme. O que nós chamamos de estado dessa partícula é a atribuição de dois números reais, A e B, associados à posição e o momento. Estou considerando o sistema em uma dimensão, por simplicidade, num determinado instante. Se eu conhecer o estado do sistema nesse instante, ou seja, se eu conhecer esses dois números reais, A e B, e fizer nesse instante uma medida dessas variáveis, posição e momento, eu vou com toda certeza obter A e B, dois números reais. E se eu repetir essa medida num número arbitrariamente grande de sistemas que eu sei que estão no mesmo estado, eu vou obter sempre o mesmo resultado. Então, eu tenho um conjunto de sistemas idênticos, meço a energia é dada por essa expressão aqui,
Desculpem, a qualidade da animação não é das melhores. E nós vamos obter... Nós vamos obter exatamente se os sistemas estão no mesmo estado, ou seja, se aqueles números A e B são iguais para todos os sistemas, nós vamos obter sempre o mesmo valor, que é esse E0 que vai ser obtido dessa expressão, substituindo aquele A e B aqui. Isso aí cria a ideia de uma realidade objetiva existindo, independentemente daquele indivíduo que mede as propriedades daquele estado. Porque existe uma relação 1 para 1 entre o que ocorre no lado de lá do seu aparelho de medida, que é o sistema, que eu estou observando, e o resultado das medidas que saem no meu aparelho. Se eu fizer isso para 1 milhão de sistemas, eu vou obter sempre o mesmo resultado. Então, cria-se a ideia de que existe um estado independente de qualquer ação. Esse paradigma, isso aqui pode-se dizer que se tornou um dos paradigmas da física, é muito importante porque ele veio substituir um paradigma religioso que havia na Idade Média, onde tudo acontecia pela intervenção de um ser divino, certo? Então, bom, e um outro aspecto é a previsibilidade. Esses estados evoluem dinamicamente. Por exemplo, a segunda lei de Newton, ela me diz como é que o momento varia, me diz como é que o momento é expresso em função da posição. E se eu conhecer as forças que atuam sobre o sistema, eu resolvendo essa equação aqui, conhecendo o estado inicial do sistema, ou seja, conhecendo esses dois números reais, eu posso prever o estado do sistema num instante futuro. Quer dizer, essa é uma das grandes forças do método científico que surgiram basicamente com a dinâmica newtoniana. Quer dizer, é a previsibilidade, a capacidade de prever o que vai acontecer. E você sabe, por exemplo, que há planetas que foram descobertos porque havia uma alteração na órbita de um outro planeta, então você pode inferir que existe ali algo que está faltando, né? Então conhecido o estado inicial, eu posso prever os estados futuros e a sucessão de estados me dá uma trajetória, certo? Perfeitamente bem definida. Então essa realidade objetiva, como eu disse, e a previsibilidade são duas características básicas, dois pilares desse, pode-se chamar um paradigma científico. Isso aí começou a ser, conforme nós vamos ver, abalado pelo surgimento da mecânica quântica, que pode se demarcar com 1900, com o trabalho de Planck. Você havia interesse no estudo da radiação emitida por corpos por um corpo a uma determinada temperatura e como que essa radiação varia com a mudança da temperatura, não só a quantidade total de radiação, mas eletromagnética, mas a composição dessa radiação. Então tem essas famosas curvas aqui que me dizem como é que os diversos comprimentos de onda compõem a radiação emitida por um corpo a uma determinada temperatura para diferentes temperaturas, a famosa radiação de corpo negro, que, de acordo com as regras da física clássica, ninguém conseguia reproduzir, tá? E o Planck, em 1900, admitindo que a energia ele falava em osciladores harmônicos ao descrever o material, né? Essa energia seria apenas, desses osciladores, seria um múltiplo inteiro de uma determinada constante H, que ficou conhecida como a constante de Planck, vezes a frequência da radiação. Quer dizer, ele fez uma hipótese bastante corajosa de que a energia seria
não contínua, ou seja, aquela hipótese de que aqueles A e B eram números reais que nós vimos lá, surge agora uma grandeza, energia, que não pode assumir qualquer valor real, mas apenas múltiplos de um certo quantum, e daí vem o nome quântico. Logo a seguir, em 1905, Einstein vai mais adiante e diz que a própria radiação eletromagnética tem essa estrutura quantizada. Na verdade, aqui surge a teoria quântica de campos, embora formalmente não se reconheça, mas com esse trabalho de Einstein, porque surge a ideia de fóton, que é o quantum da radiação eletromagnética. Com isso ele explica o efeito fotoelétrico, que é esse efeito aqui que você faz incidir luz sobre o metal e você produz uma corrente ejetando elétrons do metal. Logo após, em 1913, Niels Bohr propõe um modelo para o átomo. O núcleo havia sido descoberto há pouco pelo Rutherford. Sabia-se que havia uma carga positiva no centro, com cargas negativas circundando, mas como é que esses elétrons vão circular em órbitas, portanto aceleradas, sem irradiar? Como é que fica a estabilidade da matéria? Então, o Niels Bohr, em 1913, propõe um modelo atômico em que o momento angular era quantizado em múltiplos inteiros de um certo quantum, que é aquela constante, a mesma constante de Planck dividida por 2π. Com isso, as energias ficam também quantizadas e apenas ele postula que nessas órbitas não há emissão de radiação, apenas para essas órbitas. Você vê que a mecânica quântica ela vai sendo introduzida por força de evidências experimentais, mas ela não surge, é um exemplo de uma teoria que não surge fechada, ela foi construída pouco a pouco por gigantes da física. E ele adianta que a radiação eletromagnética, como é que é o processo de emissão de radiação? Classicamente, a radiação é emitida quando uma carga é acelerada. Mas como é que você compatibiliza isso com os fótons que o Einstein havia introduzido? Então, a ideia dele é que nessas órbitas estáveis não há emissão de radiação e quando salta o elétron de uma para outra, emite então um fóton com aquela energia Hν. Com isso, ele conseguiu explicar o espectro de radiação observado no átomo de hidrogênio, foi um sucesso estrondoso. E a mecânica quântica começou, não havia ainda mecânica, essas ideias quânticas começaram a ser levadas em consideração. Mas aqui tem um passo fundamental no desenvolvimento da mecânica quântica que me parece que frequentemente não é enfatizado suficientemente. O trabalho de De Broglie, em 1924, em que ele propõe, com base numa simetria que deveria, segundo ele, deveria existir na natureza, já que ondas eletromagnéticas, por vezes, se comportam como corpúsculos, fótons, partículas de matéria, o elétron, por exemplo, já era conhecido, por vezes devem se comportar como ondas, deve haver algum tipo de comportamento ondulatório associado. E ele propôs a existência dessa onda, representada aqui por uma função da posição e do tempo, de tal forma que uma partícula com energia E e momento P tivesse associada a ela uma onda com comprimento de onda e frequência dados por essas expressões aqui. O que é essa onda, qual é a dinâmica dessa onda, ninguém sabia. Mas ele conseguia ver que aquelas órbitas estáveis de Bohr correspondiam a ondas estacionárias. Certo? Então isso foi também uma indicação interessante. Pouco depois, aí vem um trabalho fundamental, Schrödinger,
que aqui nós podemos dizer que começa o que nós chamamos de mecânica quântica, porque ele propõe uma equação para descrever a dinâmica dessas ondas que haviam sido propostas por de Broglie. Para uma partícula com energia dada por essa expressão aqui, momento, energia cinética, massa m, energia potencial v de x, a onda, vamos chamar onda de matéria, porque nós não sabemos ainda o que é essa onda, teria uma evolução dinâmica dada por essa equação proposta por Schrödinger, a famosa equação de Schrödinger. Essa equação está para a mecânica quântica como a segunda lei de Newton está para a mecânica clássica. Paralelamente, um outro trabalho fundamental é feito pelo Heisenberg, que parte do seu princípio da incerteza. A ideia é que existem incertezas nas medidas de observáveis que não podem ir abaixo de um certo limite. Por exemplo, as incertezas na posição e no momento satisfazem uma relação desse tipo. Com isso, você acaba com aquele conceito de estado clássico, que era justamente especificado atribuindo um número real à energia, à posição e um número real definido ao momento, portanto sem incerteza nenhuma. Quer dizer, segundo o princípio de Heisenberg, é impossível você caracterizar um estado daquela maneira. Essa é uma forma um pouquinho mais geral do princípio da incerteza, para dois observáveis A e B quaisquer, não apenas momento e posição, o produto das suas incertezas é maior ou igual do que o meio do módulo desse objeto aqui, que a gente chama de comutador, que é AB menos BA. Bom, essa equação é curiosa, porque AB menos BA, se A e B são números, isso aí é zero. A gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto para números, certo? Então, os objetos que devem estar associados aos observáveis físicos não devem ser mais números, que nem a gente atribui a um número real à posição, B um número real ao momento. Há uma generalização do conceito de número que são as matrizes. Matrizes, a gente aprende matriz no segundo grau e fica com a impressão que aquilo não serve para nada. Imagino que todos já passaram por essa experiência. Para que eu estou aprendendo? Para que serve esse negócio aqui? Pois tem inúmeros usos para matrizes, e o primeiro seria esse, quer dizer, na formulação de Heisenberg, você é forçado a associar matrizes a observáveis, em vez de números reais, porque matrizes naturalmente satisfazem isso aqui, diferente de zero. E agora, quando eu vou medir, eu tenho um estado clássico, eu faço uma medida, eu obtinha aqueles números reais A e B. E agora eu tenho matrizes, eu vou medir o observável associado a essa matriz, o que eu obtenho? Você obtém os autovalores da matriz correspondente. Uma matriz você pode pensar como um conjunto de números, que são os seus autovalores. Há uma dinâmica também para essas matrizes, essa é a famosa equação de Heisenberg, que essas matrizes podem... O fato de ser serem matrizes não impede que seus elementos evoluam no tempo. E essa equação me dá a dinâmica dessas matrizes. A é a matriz associada a um observável e H é a matriz associada à energia, que a gente chama de hamiltoniana. E aí, no final da década dos anos 20, né, entra em cena um outro grande gigante da física, que foi Paul Dirac, que, entre outras coisas, formulou uma mecânica quântica relativística, ou seja, apropriada à relação de Einstein entre energia e momento, para partículas de spin meio, que é uma generalização da equação de Schrödinger. Certo?
Esse psi é basicamente a função de onda, tem algumas características técnicas que eu não vou entrar aqui. Esse alfa e beta são matrizes. Dirac, entre outras coisas, quer dizer, ele formulou a mecânica quântica relativística, ele é responsável pela formulação teórica completa da mecânica quântica, e inclusive unificando as formulações de Schrödinger e de Heisenberg, e é responsável também pela previsão da existência de antimatéria, que é uma consequência natural da sua teoria. Surge então a ideia do estado quântico, associado agora a essa função de onda que foi introduzida pelo de Broglie e que evolui dinamicamente de acordo com a equação de Schrödinger ou com a equação de Dirac, se for o caso relativístico. Surge também esse conceito de vetor de estado abstrato. Foi uma contribuição fundamental do Dirac. Bom, mas o que é essa função de onda, esse estado? Essa onda associada a partículas de matéria. A interpretação veio em 1926 ainda, pelo Max Born, que ele propôs que se eu tiver um volume V, um volume arbitrário do espaço, a probabilidade de encontrar partícula dentro desse volume é dada pela integral volumétrica do módulo quadrado dessa função de onda. Essa função de onda, em geral, é complexa, isso decorre das equações de Schrödinger e de Dirac. Quer dizer, o Born ele introduz aqui a famosa interpretação probabilística da mecânica quântica. Quer dizer, você, ao medir um observável, você vai obter os autovalores da matriz correspondente, mas com que probabilidade? A função de onda vai te determinar essas probabilidades. E se eu fizer um número grande de medidas, eu vou obter resultados que se amoldam a essa probabilidade associada a essa função de onda. O princípio da superposição é um ingrediente fundamental da mecânica quântica, porque se eu pegar N estados possíveis do sistema, como por exemplo, cada um estado desse você pode pensar como o elétron num dos níveis atômicos do hidrogênio, por exemplo, cada um deles com energia diferente, cada um deles satisfazendo a equação de Schrödinger ou de Dirac, mas essas equações são lineares. Portanto, se cada uma delas satisfizer, essa combinação também satisfará. Portanto, o estado mais geral possível é um estado desse tipo aqui, que é uma combinação linear de estados. E se nós medirmos a energia do sistema, nós vamos obter esses valores E1, E2, E3, etc., respectivamente com probabilidades que são dadas pelo módulo quadrado das respectivas amplitudes. E mais ainda, agora, quando eu pego um determinado sistema e meço, eu tenho essa distribuição de probabilidades, mas eu vou obter um daqueles resultados. E logo após a medida que tem como resultado, por exemplo, EI, o que acontece é que o estado do sistema muda do aquele anterior para o estado correspondente àquele nível de energia. Nós podemos... Então, se eu preparar um conjunto enorme de sistemas idênticos, idêntico significa no mesmo estado, é possível experimentalmente você fazer isso, você mede um determinado observável, por exemplo, energia, e você obtém resultados diferentes, apesar de estarem todos eles no mesmo estado. Então, isso aqui acaba com aquele conceito de realidade objetiva no sentido clássico. Aqui você tem esse conjunto de sistemas, você mede, por exemplo, a energia, você obtém resultados diferentes e o estado final do sistema, correspondentemente, é diferente ao final da experiência. Então, desaparece aqui, é impossível você manter aquela ideia de uma realidade objetiva existindo independentemente da sua medida,
porque você pergunta qual é a energia do sistema. Se você tem um sistema clássico, você mede 1 milhão de sistemas, a energia tem sempre o mesmo valor, é zero. Você diz, a energia do sistema é zero. Aqui você não tem possibilidade de dizer. Você tem apenas o conhecimento da tal função de onda. Agora, essa interpretação probabilística, introduzida pelo Max Born, foi alvo de um dos mais longos debates da física moderna, vamos dizer assim. Porque havia uma escola que defendia que a natureza era intrinsecamente probabilística. Entre eles o Niels Bohr, o Max Born, chamada Escola de Copenhague. E havia, do outro lado, nomes ilustres como Einstein, por exemplo, que jamais aceitaram essa visão probabilística e atribuíam o caráter probabilístico à nossa ignorância acerca de algum tipo de variável que não estava sendo levado em conta. Como, por exemplo, quando a gente descreve estatisticamente um gás, por exemplo. Você tem uma descrição estatística devido à nossa ignorância a respeito da velocidade de cada uma das partículas. Então, esse debate ele durou 60 anos, aproximadamente, só foi dirimida essa dúvida nos anos 80, e eu acho que é uma das passagens mais belas da física moderna. Porque esse debate o fim desse debate foi colocado como deve ser as coisas em física, experimentalmente. Foi um experimento que determinou quem estava certo. E aqui tem um marco especial nesse debate, que foi um trabalho famoso de 1935 de Einstein, Podolsky e Rosen, que propõe um experimento pensado, um Gedanken Experiment, para provar que a mecânica quântica, a interpretação probabilística, estava errada. Porque ele imaginou a seguinte experiência: você pega um átomo que decai, um átomo com momento angular zero, digamos, decai. Essa é uma versão mais moderna. No artigo original é momento que mede, mas é equivalente. É a versão moderna do paradoxo EPR. Decai emitindo 2 fótons. Você tem que conservar o momento angular. Você vai medir o spin dos 2 fótons simultaneamente em lugares afastados. E você constata o seguinte: se um é para cima, o outro é para baixo. Existe uma perfeita correlação entre as medidas, apesar de eles estarem sendo feitas simultaneamente em pontos separados, portanto uma separação tipo espaço, como você costuma dizer. O Einstein disse: essa é uma previsão da mecânica quântica que viola a causalidade, a localidade. Você tem que transmitir informação com velocidade infinita daqui para lá para saber que você obteve o spin para cima e dá para baixo lá do lado. Tem um fato pitoresco. Eu fiz a pergunta a 2 físicos ilustres, um deles um prêmio Nobel, qual era a sua visão do paradoxo EPR. E um deles me respondeu: não tem mistério nenhum, porque os 2 fótons, na verdade, são uma coisa só. Trata-se de um único sistema, você não está medindo 2 sistemas separados, então não há violação de localidade. Essa foi a resposta de um deles. O outro me respondeu assim: esse para mim é um dos maiores mistérios da natureza. Então, cada um de nós pode escolher qual a interpretação é mais simpática. Então, existe aqui uma violação de localidade. Bom, essa discussão seguiu, não vou entrar em todos os detalhes, mas ela foi colocada em bases sólidas pelo John Bell em 1966, que demonstrou um teorema fundamental em que ele provava que apenas 2 alternativas podem estar corretas. Ou existem as variáveis ocultas que Einstein
defendia que restabelecem a localidade, ou a mecânica quântica na interpretação de Copenhagen está correta e existe algum grau de não localidade na natureza. Só que ele mostrou que a alternativa 1 equivalente a uma grandeza S, que eu já vou explicar, ser menor, de módulo menor que 2. Esse S é uma combinação de projeções dos spins daqueles dois fótons. Você pega dois eixos aqui, A e A', dois eixos E e linha lá, todos eles nessa disposição aqui separados do mesmo ângulo φ. A, E, A' e E'. E essa é uma combinação linear da projeção do spin desse fóton em A menos o spin do outro fóton em E, etc, etc. Ele mostra que essa combinação tem que ser de módulo menor que 2 para que a hipótese de variáveis ocultas seja verdadeira. Então, o debate, que era quase um debate filosófico, foi colocado em bases quantitativas. Então, foi um passo fundamental. O próximo passo é você, uma vez que está em bases quantitativas, você medir. Tá? E essa experiência foi feita, na minha opinião, uma das experiências mais importantes do século XX, pelo Alain Aspect, um físico francês, em 1982, que mediu, quer dizer, ele concretizou o Gedanken Experiment proposto pelo Einstein para mostrar que não podia acontecer, porque senão a localidade estaria perdida. Ele realizou o experimento e mediu S, e olha aqui, há uma grande violação há uma vasta gama de ângulos para os quais o S é maior que 2. Então ficou encerrado esse debate e, até prova em contrário, a interpretação de Copenhagen era correta. Aparentemente, essa única vez aqui, o Einstein não estava certo. Vamos ver o que o futuro dirá. Essa experiência do Alain Aspect foi repetida inúmeras vezes com grande precisão. Bom, eu vou pular isso aqui. Limitações da mecânica quântica. Eu devo confessar uma coisa, quando eu terminei o meu curso de graduação lá em Porto Alegre, eu tinha uma frustração muito grande. Porque em Física 4 a gente aprende sobre fótons, experiência fotoelétrica, efeito fotoelétrico, etc, etc. Mas eu me perguntava, qual é a mecânica quântica dos fótons? Que a gente aprende na graduação a mecânica quântica de Schrödinger. Qual é a função de onda dos fótons? Quer dizer, eu estava inconformado de estar me formando em física sem saber essas respostas. Nós sabemos que partículas não relativísticas são governadas pela equação de Schrödinger e relativísticas pela equação de Dirac. Será que para os fótons a função de onda é o campo elétrico que satisfaz as equações de Maxwell? Tem alguns livros de física básica que às vezes até parecem sugerir isso. Mas é, obviamente, um não bem grande, certo? Outros problemas da mecânica quântica, partículas relativísticas, não apenas o fóton, é que numa teoria relativística, se você tem energia suficiente, você cria partículas. E a mecânica quântica de Schrödinger e a mecânica quântica de Dirac são teorias para descrever uma partícula, ou N partículas, um número fixo de partículas. Mas, se você tiver um sistema em que é possível criar ou destruir partículas, nem a mecânica quântica de Dirac, nem a mecânica quântica de Schrödinger funcionam. E você tem inúmeros processos que envolvem variação do número de partículas. Por exemplo, efeito fotoelétrico, emissão de luz, isso aqui que está acontecendo nessas lâmpadas aqui, você está criando fótons.
decaimento radiativo de núcleos, etc. Mas, se você tiver, por exemplo, um átomo num estado excitado, totalmente isolado, suponhamos que você consegue isolar um átomo de hidrogênio num estado excitado, tanto a mecânica quântica de Schrödinger como a de Dirac prevê que ele vai ficar lá para sempre. Esse estado é estacionário. Experimentalmente não é isso que acontece. Você sabe que o que acontece é que é aquilo, ele decai emitindo fótons. É o que chama de decaimento espontâneo. Mas, se você usar a mecânica quântica de Dirac para resolver o átomo de hidrogênio, que é um dos sistemas mais simples que existem, você obtém a degenerescência desses níveis S1,5 e P1,5. Mas o Lamb, em 1947, ele observou que havia, na verdade, uma separação nesses níveis, um split. Esses níveis, na verdade, não eram degenerados e a mecânica quântica de Dirac prevê que eles são perfeitamente degenerados, têm exatamente a mesma energia. Isso ficou conhecido como Lamb shift, e você vê, então, que... Bom, nós vamos ver a interpretação disso já já. Bom, a teoria quântica de campos surge quase que junto com a mecânica quântica, mas ela teve um desenvolvimento bastante diferente, conforme nós vamos falar um pouquinho. A teoria quântica de campos nada mais é do que a aplicação das ideias da mecânica quântica a campos. Campo eletromagnético, para começar, campo elétrico e campo magnético. Você, como nós dissemos, substitui os observáveis por matrizes ou, equivalentemente, por operadores. Matrizes são uma classe de operadores. Então, isso foi feito pela primeira vez em 1926 por um trabalho do Heisenberg, Born e Jordan, para o campo livre, campo de radiação livre. E em 1929 e 30, generalizado pelo Heisenberg e o Pauli para uma teoria de campos em geral. Surge então a teoria quântica de campos. E numa teoria quântica de campos, veja só as consequências. Aqui eu estou lembrando um oscilador harmônico no estado fundamental. Você tem a função de onda psi0, uma gaussiana, e posição e momento são dados por esses operadores. Eu quero pular um pouco. Aqui. Você vai obter que o valor médio da posição da partícula naquele estado fundamental é 0, mas como o valor médio de x2 é diferente de 0, e a incerteza é dada por essa expressão aqui, você tem uma incerteza na posição. O valor médio é 0, você tem uma incerteza na posição. Então, se você medir a posição, você tem probabilidades não nulas de obter resultados diferentes de 0. Você faz a mesma coisa para um campo. Em vez de x e p, você tem E e B. Em vez de P2 sobre 2m mais o meio de KX2, você tem essa hamiltoniana do campo elétrico livre. E você chega à conclusão que no vácuo, o estado fundamental, você tem o valor médio do campo elétrico 0, valor médio do campo magnético 0, mas existem flutuações. Da mesma maneira que no oscilador harmônico você tinha flutuações na posição. E isso leva a inúmeros efeitos interessantes. Então, você tem a flutuação no valor do campo elétrico. Essas flutuações, por exemplo, que explicam o decaimento espontâneo do átomo. Porque você isola totalmente o átomo, mas você não pode isolá-lo do vácuo, das flutuações do vácuo. E essas flutuações é que induzem aquela emissão espontânea. Mesmo para o B. Deixa eu pular um pouquinho isso aqui. Bom, então vamos ver... bom, então essa ideia, antes de entrar nesse novo item, essa ideia de campos quantizados, você pode aplicar, por exemplo, aquele campo associado às partículas de matéria, aquele psi,
Aquela função de onda é um campo. Se você aplicar as regras de quantização da mecânica quântica àquele campo associado à matéria, você vai obter os quantum desse campo vão ser os elétrons, os quarks, os prótons, etc. Da mesma maneira que se você aplicar essas ideias quânticas ao campo eletromagnético, o campo E e B passam a ser operadores, os autovalores daquela Hamiltoniana são estados com N fótons. É isso que era a minha frustração. Então, aí você pode descrever esses estados com N fótons. Mas a eletrodinâmica quântica é a teoria que descreve o campo eletromagnético quântico interagindo com campos de matéria, por exemplo, elétrons. Então você tem a interação básica, você tem um elétron que emite um fóton e muda a sua energia-momento, ou, por exemplo, um processo em que um elétron e um pósitron se aniquilam emitindo um fóton, ou um fóton cria um par elétron-pósitron. Você pode escrever processos como espalhamento Compton, se você olhar aqui um elétron interagindo, se olhar assim, ou assim, ou assim. De cima para baixo ou de baixo para cima. Você tem aniquilação elétron-pósitron, se você olhar de cima para baixo. E tem criação de par, se você olhar de baixo para cima. Mas aqui surge um fenômeno notável da teoria quântica de campos, que é a seguinte. O vácuo tem flutuações do campo elétrico, por exemplo. Da mesma maneira que o oscilador harmônico, no estado fundamental, tem flutuações da posição. O que acontece se eu coloco uma carga, um elétron no meio desse vácuo? Essas flutuações vão atrair em torno de si aquelas de sinal oposto e vão repelir as outras. Isso é algo que é impossível impedir que aconteça, porque eu não posso blindar o vácuo. Então, quando eu meço a carga do elétron, na experiência de Millikan, por exemplo, eu estou vendo a carga do elétron mais essa nuvem de flutuações. Então isso aí me abre a possibilidade de que, se eu olhar a carga do elétron de diferentes distâncias, eu vou obter valores diferentes. E é exatamente o que acontece. A carga do elétron, na verdade, ela não é uma constante, surpreendentemente. Ela depende da distância com que nós a medimos. Para vocês verem aqui, você pode calcular usando a eletrodinâmica quântica. Aqui a carga do elétron ao quadrado, medida a uma distância L, em relação à carga do elétron medida na experiência de Millikan. Supõe que é uma escala da ordem de centímetros. Então, para vocês terem uma ideia como é que isso aqui varia, a constante de estrutura fina, calculada com E, uma escala de centímetros, é o famoso 1 sobre 137, mas se eu calcular a constante de estrutura fina numa escala de 10 a menos 18 metros, ela aumenta. Certo? Então a carga elétrica, na verdade, não é constante. Isso é um efeito das flutuações do vácuo. Essa variação da carga elétrica faz com que o potencial no átomo seja, na verdade, não seja o potencial coulombiano, porque aquelas cargas não é E2 sobre R, mas é um E2 sobre R, onde esse E2 depende de R também. Então o potencial não é rigorosamente coulombiano, e isso explica o Lamb shift. Tá? Mas aqui que vem uma das grandes realizações da eletrodinâmica quântica. Você sabe que o elétron, além de ser uma carga, ele é um pequenino ímã, porque ele tem um spin e tem um momento de dipolo magnético. Essa é a relação entre o momento de dipolo magnético e o spin. Tem um famoso G, fator giromagnético, que, segundo a teoria de Dirac, é igual a 2. Só que na eletrodinâmica quântica você mostra que ele não é 2, é um 2 mais A, que você calcula com grande precisão em termos aqui, essa expressão em termos de alfa constante de estrutura fina, até quarta ordem. E usando a melhor medida que existe para a constante de estrutura fina, que vem do efeito Hall quântico, você obtém esse número
surpreendente. O que a gente está vendo aqui na tela é algo que parece banal, mas é uma das coisas mais notáveis que o ser humano já produziu. Você tem esse é o G teórico, calculado pela eletrodinâmica quântica, e o G experimental, medido. Você tem um acordo de 10 casas decimais. 10 casas decimais. Certamente essa é a melhor previsão teórica já feita até agora pelo ser humano. Não há nenhum modelo teórico que descreva o objeto que está sendo descrito com uma precisão de 10 casas decimais. Aqui repetindo, aqui é um pouquinho, é o A aquele, né? Aqui é feito para o elétron e para o muon. Você vê que para o muon você tem um acordo já de 7 casas decimais, levando em conta o modelo padrão. Bom, o modelo padrão é uma teoria extremamente bem sucedida. Você pode dizer que praticamente não há evidências experimentais que estejam em contradição com as previsões do modelo. Faltando só talvez o Higgs, né? Que vamos ver o que vai acontecer. Se não for descoberto, vai ser curioso ver o que vai acontecer. Mas aqui você calcula de novo a variação da constante de acoplamento das interações fortes em função da distância. Tem uma expressão similar, mas tem um sinal diferente aqui. Esse sinal me diz que em vez de ela aumentar à medida que a carga aumentar à medida que eu vou a distâncias mais curtas, ela diminui. Isso me leva ao famoso fenômeno da liberdade assintótica, que as interações fortes, à medida que você aumenta a energia, se tornam mais fracas. Que deu o prêmio Nobel para o Gross, Wilczek e Politzer. E ao contrário, se você afasta as partículas, essa energia aumenta. E isso aponta na explicação do confinamento de quarks. Por que os quarks não são observados livremente, né? Os quarks foram observados. Houve uma época que havia um certo... havia uma ideia de que os quarks não haviam sido observados diretamente, o que não é verdade. Os quarks foram observados diretamente numa experiência igual à experiência de Rutherford, no acelerador linear do SLAC no final dos anos 60. Você, pela seção de choque, você identifica 3 partículas pontiformes. Aqui é só para vocês terem uma ideia de quão bom isso aqui é a seção de choque para eletroprodução de hadrons, numa faixa de energias bastante grande. Aqui a previsão teórica do modelo padrão e os resultados experimentais. Agora, a teoria quântica de campos não é apenas uma teoria para descrever interações fortes. Ela é, antes de mais nada, uma ferramenta teórica para descrever a mecânica quântica de sistemas de muitas partículas interagentes, onde o número não é necessariamente fixo. Você encontra na matéria condensada inúmeros exemplos dessa situação. Então, a matéria condensada é um fértil campo de aplicação da teoria quântica de campos. Um exemplo aqui é esse polímero poliacetileno. Você tem um carbono, tem 4 ligações, você vê aqui, tem 3 que estão presos no plano, essa quarta aqui, ela está perpendicular ao plano, e esse elétron está livre para se mover. Então você tem a energia desse elétron interagindo com a rede, é uma coisa desse tipo. No estado fundamental você está com essa banda preenchida até a metade, isso é o que você chamaria de vácuo. Aí, nesse vácuo, se você arranca um elétron daqui e joga para lá, você cria um buraco aqui. Isso é exatamente análogo ao processo de criação de um par elétron-pósitron. Na verdade, o Dirac propunha esse mar hipotético, que na verdade a concretização desse mar de Dirac é nesse sistema aqui, poliacetileno. E perto da superfície desse mar, a relação de dispersão é linear,
a relação entre energia e momento, e você pode descrever a cinemática desses elétrons por uma equação de Dirac, surpreendentemente. Existe um outro exemplo mais recente, que é o grafeno, que é uma folha única de grafite. A grafite é uma pilha desses planos de carbono, com essa configuração aqui. Essa é a estrutura de bandas do grafeno. Você tem aqui, como você tem um elétron por sítio, você tem essa parte de baixo está preenchida toda com elétrons e a parte de cima está toda vazia. Você vê que eles se tocam nesses cones aqui, que são exatamente iguais aos cones de Dirac, representando a relação de dispersão, a relação de energia e momento de partículas relativísticas sem massa, de espinho meio. Então, a cinemática dos elétrons do grafeno é descrita pela equação de Dirac, não pela equação de Schrödinger. Isso faz com que as propriedades físicas desse material sejam totalmente diferentes do que você costuma imaginar. Por exemplo, propriedades de supercondutividade são totalmente diferentes. Então, você vê que a metodologia da teoria quântica de campos tem um potencial realmente enorme para descrever esse tipo de sistema. Tem vários exemplos. Por exemplo, no poliacetileno você tem um mecanismo de geração de massa que não é análogo, é idêntico ao mecanismo de geração de massa para os quarks no modelo padrão, para a interação com o campo de Higgs. Você tem o mesmo tipo de mecanismo, só que aqui a geração de massa significa a geração de um gap. Você abre um gap na metade da banda, é o famoso mecanismo de Peierls. Então você encontra aqui uma bela unidade que existe em toda a física. Você tem no poliacetileno ocorrendo a mesma coisa que ocorre na geração de massa dos quarks no modelo padrão. Isso é muito bonito. O mecanismo de Higgs. E esses são apenas dois exemplos que eu escolhi, existem inúmeros. Chegamos assim à conclusão. A mecânica quântica estabeleceu um novo paradigma. Aquela realidade objetiva que havia na física clássica não tem mais sentido. A mecânica quântica descreve com precisão uma quantidade praticamente inimaginável de sistemas. Muito mais que a mecânica newtoniana, que já descreve uma quantidade enorme de sistemas com grande precisão. A mecânica quântica é mais ainda. Não há um resultado experimental que contradiga a mecânica quântica. Desde quarks, prótons, nêutrons, núcleos, átomos, moléculas, etc, etc. A teoria quântica de campos é a única formulação onde você pode unificar de forma consistente a mecânica quântica com a teoria da relatividade restrita. Porque numa teoria relativística o número de partículas não pode ser definido. Você cria e destrói partículas. É a formulação, bom, isso aqui eu já disse, né? Então, ela é a base do modelo padrão, e ela é, antes de mais nada, uma ferramenta geral para descrever a física de um sistema de partículas interagentes sob o ponto de vista da mecânica quântica. E um dos seus subprodutos, a eletrodinâmica quântica, você pode, sem medo de errar, dizer que é a teoria física mais bem sucedida que existe. Você tem esse tipo de acordo entre teoria e experiência de 10 casas decimais, é algo difícil até de apanhar com a mente todo o significado disso. Então, devido ao fato dessa sua versatilidade, ela extrapola largamente a gama de aplicações da teoria quântica de campos, extrapola as teorias relativísticas,
extrapola o modelo padrão e recentemente tem tido um grande campo de aplicação na física da matéria condensada, onde foram descobertos materiais que não podem ser descritos pelas velhas técnicas da física do estado sólido, onde você tratava basicamente os elétrons como independentes, chamado gás de líquido teoria do líquido de Fermi. É isso aí, com isso chegamos à conclusão. Espero que, se alguém tinha medo de mecânica quântica, que tenha perdido esse medo. Espero que ninguém tenha ficado com medo depois do seminário. Muito obrigado.